Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho do conceito de retas concorrentes. Onde vão que são retas concorrentes? São retas que se cruzam, que têm um ponto em comum, que passam pelo mesmo lugar, tá? Nessa primeira animação aqui eu vou estar mostrando para vocês o conceito de retas concorrentes perpendiculares. Audivan, eu entendi que retas concorrentes são retas que se cruzam. Mas quando é que duas retas se cruzam e elas são perpendiculares? Como a gente diz no popular, as retas concorrentes perpendiculares são aquelas que formam a cruz perfeita, que ela forma um ângulo de 90 graus entre elas, bem aqui, ó. Esse ângulo aqui entre duas retas, esse espaço entre essas duas retas, ele é de 90 graus. Ele forma a cruz perfeita. Eu vou estar girando aqui essa folha de papel para vocês perceberem que agora, diferente das outras vezes, as retas elas se cruzam, certo? Eu deitei até as duas retas aqui em cima da folha, para vocês perceberem que elas estão se encostando aqui, ó, uma na outra. Elas têm um ponto em comum. Quando isso acontece, nós dizemos que as retas são concorrentes. Elas concorrem o mesmo espaço, tá certo? Bem nesse ponto aqui, ó. Esse é o ponto em que elas concorrem. Por isso que a gente chama essas retas de retas concorrentes. Aldivan, mas se você está dizendo que essa imagem aí são de retas concorrentes perpendiculares, qual é o outro tipo de reta concorrente que a gente tem? Nós temos também as retas concorrentes oblíquas, que elas se cruzam, se tocam, mas elas não formam um ângulo reto. Eu vou tentar girar uma das retas aqui para vocês perceberem isso. Ó, vocês percebem que agora essas duas retas, elas continuam se cruzando, mas elas não formam mais ângulos retos. O espaço entre elas agora são de ângulos menores que 90 graus aqui e maiores que 90 graus aqui. Quando isso acontece, nós dizemos que essas retas elas são concorrentes oblíquas. Entendendo, Aldivan? Fazendo um resumo aí. Quando as retas se tocam, se cruzam, elas são concorrentes. E elas podem ser concorrentes de dois tipos. Ou perpendiculares, quando formarem a cruz perfeita, ou oblíquas, quando elas se cruzarem, mas não formarem ângulos de 90 graus. Eu vou girar aqui a folha aqui para ajudar vocês a perceber um pouquinho. Ó. Tá aí as duas retas em cima da folha, beleza? Galera, eu espero que com essa animação tenha ficado claro para vocês o que são retas concorrentes perpendiculares e retas concorrentes oblíquas. Beleza, galera? Então, ó, para resumir, no finalzinho aqui, ó, como é a posição relativa entre duas retas? Existem quatro maneiras diferentes. Quando elas se tocarem, elas já são concorrentes. Elas podem ser concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas, como eu já expliquei. Aldivan, quando elas não se tocarem, quais são os dois tipos que nós temos? Nós temos as retas paralelas, elas não se tocam, mas vão no mesmo sentido. E nós temos as retas reversas, que não se tocam e nem vão no mesmo sentido. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Bons estudos aí. Valeu!